Muito boa tarde, meu povo de Sucupira. Como vocês sabem, o povo de Sucupira é uma denominação que eu criei para tratar vocês com bastante carinho com relação a esta palavra, né? O povo de Sucupira. Ou seja, quem assistiu lá o Odorico Paraguaçu, o Bem Amado, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando, tá bom? Bom, voltando aqui então, nós temos aqui já falamos para trás aqui, tá certo? Vamos falar agora daqui para frente com relação, só utilizando mesmo a análise técnica ou gráfica, né? Muita gente gosta de falar análise gráfica, gratuita para vocês. Então vamos tratar daqui para frente. O que aconteceu? Fibonacci nada mais é do que uma linha, né? A gente sabe que Fibonacci nada mais é do que uma linha. E aí a gente só vai fazendo o quê? A expansão de Fibonacci em determinados pontos específicos para a gente poder saber o que a gente olha para a direita aqui do gráfico, tá ok? Então nós vamos tentar analisar o que vai acontecer ou prever, né? Fazer uma previsão para o futuro, ou seja, a gente estuda o passado e faz uma previsão para o futuro para a gente ver o que pode acontecer, tá legal? Então veja, nós temos aqui uma queda, né, uma tendência de baixa, vou só reforçar isso, que tendência não é movimento, tá ok? Então tendência de baixa, movimento de alta. Então qual é a tendência do Ibovespa? A tendência do Ibovespa é uma tendência de baixa. Se é uma tendência de baixa, esse movimento tende a corrigir 2/3 daquilo que ele caiu naquele período. Então eu peguei o período aqui, olha, maio de 2015 e o período de agosto de 2015, tá ok? Então essa historinha aqui eu já contei, setembro vermelho e tal, tá no meu blog, isso aí se vocês quiserem olhar lá. Então tá, então veja bem, se a tendência é de baixa, a gente estopa em 38,2%. Se o movimento voltar, a gente vende, tá ok? E no vídeo anterior que eu passei para vocês aí, aqui nós temos aqui um homem enforcado, tá certo? Aqui nós temos um peão. Então não é, a gente tem que saber em qual lugar que esses homens enforcados, esses peões enforcados, esses maribosos que acontecem, em qual movimento que ele está, se é um movimento de alta, se é numa tendência de baixa, tá certo? Então veja, aqui nós vendemos, isso está no vídeo anterior, tá ok? Está lá no meu blog também. Nós vendemos o processo aqui e aí apareceu esse cara aqui se chama homem enforcado. Mas ele está dentro de um processo que a gente não sabe se vai subir, se vai cair e tal. Mas isso aqui é um homem enforcado. Aí vamos aguardar, aí apareceu outro parecido aqui com um homem enforcado. Vamos aguardar, e esse movimento começa a subir, tá certo? Então é a hora de você fazer o quê? Dar um stop, ou seja, fazer um stop de ganho da sua venda. A tendência do Ibovespa é de baixa. E aí aqui ele começa a subir, tá legal? Começa a subir, 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 subir. Isso aqui já foi falado, tá lá no meu blog, dizendo que o Ibovespa tendia a chegar em 46 mil pontos. Ele chegou em 47 mil pontos, isso é muito bom. E aí veio a pessoa e perguntou: ô Nelson, como vocês sabem, eu sou o fractais no mercado, né? Aí a pessoa veio me perguntar: Nelson, o que é fractais então? Então vocês têm que estudar também aí, tá, pessoal? Você tem que procurar a teoria dos fractais, Mandelbrot, o livro dele fantástico. Hoje não tem mais no mercado porque já foi vendido tudo e tal. Mas olha só, então o Fibonacci ele diz o seguinte: se a tendência é de baixa, o movimento tende a corrigir 38%. Se a tendência é de baixa, o movimento tende a corrigir 61,8%. Essas razões são as razões de Fibonacci, tá ok? Então, olha só, isso vocês não viram ainda não, tá? E se vocês procurarem aí sobre análise técnica, aplicação de Fibonacci, eles falam que vão fazer um balse em 50% e tal. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é que aonde eu vendo, como eu vendo, aonde eu compro e como eu compro, tá ok? Eu vou chegar para vocês na teoria dos fractais. Então, olha aqui. Se aqui em algum momento ele estava dizendo que a perda dessa queda estava enfraquecida, então, obviamente, essa força aqui é uma força de movimento comprador, tá ok? Isso aqui é um maruboso, vocês podem ver isso aí no vídeo anterior. Então, veja, se eu estou vendido, eu liquidei isso aqui em algum ponto, tá? Em algum momento aqui eu liquidei, tá ok? Aquela coisa da especulação e da ganância, tá? A especulação é sublime, até na hora que ela bate na porta da ganância. Aí você fica na ganância, aí pronto, entra na euforia, entra no desespero e tal, tá ok? Essa historinha de análise técnica, vocês devem saber, quem é do mercado deve saber o que eu estou dizendo. Mas se não souberem, tem muitos livros bons aí para estudar sobre o assunto. Então veja, se o movimento, olha só, se esse movimento aqui passar dos 38
68,2%, a gente vai fazer uma compra até onde? Até 61,8%. Tá legal? Agora, o que é o fractais? Fractais nada mais é do que tempo. É tempo. Nada mais do que isso. É tempo. Então, vamos deixar essa linha aqui de novo como uma linha só. Deixar essa linha como uma linha só. E vamos botar essa linha aqui, ó. Vamos botar esse conjunto de linhas aqui, tá legal? Vamos começar daqui, ó. Então, olha só, o que é o fractais? Se isso aqui é um tempo que eu utilizei, eu vou usar os fractais aqui nesse tempo também com as razões de Fibonacci. Então, o que eu faço? Eu saio de um gráfico diário do Ibovespa e vou para um gráfico de 60 minutos, tá ok? Aí vai lá me aparecer um gráfico de 60 minutos. Pronto, olha a linha lá em cima, tá vendo, pessoal? Agora, o que acontece? Se eu considerar que isso aqui é uma tendência de baixa, percebe? Olha só. Se eu considerar isso como uma tendência de baixa nas razões de Fibonacci, então eu peguei lá o movimento do dia, aí é horas, tá bom? Peguei lá às 15 horas do dia 17/9 e fiz a expansão do Fibonacci até onde? Até aqui, ó. Até às 13 horas do dia 28/9. E simplesmente fiz a pergunta, bom, se esse movimento tende a chegar em 38%, quando ele passar de 38%, eu faço a compra. Eu faço a compra e vou até onde? Até 61% de Fibonacci. Se ele voltar para 38%, eu liquido a operação. Se ele passar de 61% de Fibonacci, tá vendo? Eu estou na condição de comprado. Se ele voltar na região de 61% de Fibonacci, eu estopo a minha compra. Então veja, se ele passar de 38, eu compro. Se ele fechar abaixo de 38, eu vendo. Eu liquido a operação. Então veja, numa tendência de baixa, o movimento tende a fazer uma correção, uma retração de 2/3. Tá ok, pessoal? Então olha só, 1, 2, 3. Então um inteiro, 2/3. Isso aqui é uma razão de fractais. Se eu quiser um outro ponto de fractais, eu saio do gráfico de 60 minutos, trago a minha linha aqui para baixo, nesse começo aqui, e abro um gráfico, vamos dizer, de 15 minutos. Na hora que eu abro esse gráfico de 15 minutos, eu vi a linha lá embaixo, tá certo? Então eu já estou fazendo o quê? Tendência de alta, né? Aqui, ó, movimento tendência de alta, o movimento tende a retrair quanto? 2/3. Se ele vier para baixo, eu vendo. Se ele for para cima, eu compro, tá vendo? Estopo, compro e vendo. Estopo, compro e vendo. Passou pela minha resistência, tá certo? Olha só, estopo, compro e vendo, tá vendo? Olha, ele tende a corrigir, tá vendo? Estopo, compro e vendo, estopo, compro e vendo. Passou, compro. E aí nós estamos lá, tá? Estamos lá agora fazendo o quê? A expansão de Fibonacci dentro das razões de Fibonacci. Ou seja, se aparecer alguma coisa aqui que é para mim liquidar a minha operação de compra, eu vou fazer uma venda até 38%. E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Desse jeito aí. É isso. Isso é o fractais. Cada tempo, uma sentença. Cada caso, uma sentença. Tá bom? Cada tempo, uma sentença. Cada caso, uma sentença. E a vida continua. Tenham todos um bom domingo, 14 horas e 47 minutos, do dia 4/10/2015. Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre o que é um fractal, o que é um tempo e como utilizar as razões de Fibonacci dentro do processo ou dentro dos movimentos de preço. Abraço. Tchau.